Você está na ZYV 512, Rádio Portal Sudoeste. Rádio Portal Sudoeste. Frequência modulada em estéreo, 104,3 MHz. Estúdios na Avenida Presidente Vargas, 1182, Livramento de Nossa Senhora, Bahia. Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma boa tarde para você ligado na Rádio Portal Sudoeste, hoje quarta-feira, 24 de setembro de 2025. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa e traz a sua denúncia, a sua reclamação pelo nosso telefone, que é o WhatsApp 7734441043. Também acompanha ao vivo através do nosso site, que é www.radioportalsudoeste.com.br, ou, se preferir, pelo nosso aplicativo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, na apresentação de Luiz Brito e Samuel Tadeu. Boa tarde, Luiz. Boa tarde para você, Samuel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, a todos que estão ligados aí acompanhando o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição desta quarta-feira. Tem muita informação no seu rádio a partir de agora. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Quarta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens, mínima de 19 com a máxima de 29 graus e sem previsão de chuvas. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, só está começando, é claro. A gente agradece a sua companhia, sintonia e audiência. Você que está acompanhando também pelo nosso aplicativo, você que está pelo nosso site, ou está pelo 104.3, né? Os nossos agradecimentos aí pela sua companhia. Rapaz, estou olhando aqui, previsão do tempo. Até dia 8 de outubro, realmente nada de chuva, né? Nada de chuvas, viu? Lamentável, viu? Vamos lá, gente, estamos apenas começando aqui, Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, é claro, muita informação no seu rádio. Vamos para as nossas pautas, lembrando que a partir de agora também você já participa, o nosso WhatsApp está aí liberado, 7734441043, mande para cá a sua denúncia, a sua reclamação, não esqueça de colocar aí o seu bairro e a sua cidade, tá bom? Não esqueça de colocar também o município, por favor, ok? Vamos lá, adolescente é apreendido por ato infracional análogo a crimes virtuais de abuso sexual e instigação à automutilação em Maracás. Nesta terça-feira 23, em Maracás, a Polícia Civil da Bahia deflagrou mais uma fase da Operação Brilho do Amanhã e cumpriu um mandado judicial de busca e apreensão de adolescente, além de apreensão domiciliar. O investigado responde a apurações por condutas análogas a crimes de abuso sexual infanto-juvenil e instigação à automutilação. De acordo com as investigações, o adolescente mantinha grande acervo de material de pornografia infanto-juvenil em plataformas digitais, além de praticar produção, disponibilização e transmissão de imagens de abuso sexual, estupro e extorsão por atividades sexuais. Durante as diligências foram apreendidos dispositivos eletrônicos, celular e mídias digitais que serão submetidos à extração e análise técnica. Em avaliação preliminar, o celular pessoal revelou evidências das práticas investigadas, como interações em que o adolescente induzia uma vítima à automutilação e a atos de conotação sexual em transmissões ao vivo, com a participação de outros integrantes. As apurações tiveram início a partir de denúncia e levantamentos que identificaram grupos em aplicativo de rede social voltado a jogos virtuais. Nesses espaços, as vítimas eram coagidas sob extorsão e tortura psicológica a produzir vídeos de automutilação e de abuso sexual. Diálogos coletados confirmaram a participação do investigado em transmissões ao vivo com milhares de membros em que menores eram submetidos a situações de extrema violência física e psicológica.
O adolescente apreendido foi apresentado ao Poder Judiciário, que determinou sua internação com restrição de liberdade em uma comunidade de atendimento socioeducativo, CASE, vinculada à Fundação da Criança e do Adolescente, a Fundac. A operação foi realizada pelo Núcleo Especializado de Repressão a Crimes contra a Criança e Adolescente no Ambiente Virtual e pela Delegacia Territorial de Maracás, com apoio do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis da 90ª Corpim de Jequié e da Polícia Federal. Coordenada pelo Departamento, o DPMCV, a Operação Brilho da Manhã tem como foco o enfrentamento a crimes sexuais contra crianças e adolescentes em ambiente digital, com medidas voltadas para a responsabilização dos autores, proteção das vítimas e conscientização social sobre a gravidade dessas práticas criminosas. Resumindo, adolescente, né? Adolescente, mas já estava aí, portanto, nessa prática aí, resumindo, né? Ou seja, nessa conduta ilegal, conduta irregular, e agora, portanto, sendo aí internado, né? Sendo internado, isso aí no município aqui de Maracás, município também da nossa região. Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Vitória da Conquista. A Polícia Civil da Bahia prendeu em flagrante na noite de segunda-feira, dia 22, um homem de 30 anos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo em Vitória da Conquista. A ação foi realizada por investigadores da 8ª Delegacia DTE Tóxicos e Entorpecentes. Após investigações, equipe identificou que o condenado, que cumpre pena em regime semiaberto, estaria circulando armado em razão de uma briga entre grupos criminosos na cidade. Durante a apuração, ele foi abordado pelos policiais no momento em que se deslocava em direção ao presídio, em um veículo acompanhado de outros 2 homens. Na ação, o suspeito tentou se desfazer de um revólver calibre 38 municiado, arremessando-o sobre o muro de um terreno vizinho, mas a arma foi localizada e apreendida. O homem já havia sido condenado a mais de 20 anos de reclusão e cumpria pena em regime semiaberto. O revólver, juntamente com 5 munições, foi apresentado na unidade policial. O suspeito permanece custodiado e à disposição do Poder Judiciário. Rapaz, toda essa situação, então, portanto, ocorrida lá em Vitória da Conquista. Agora a gente vai para Chapada Diamantina. Olha, gente, ex-prefeito de Jussiape é notificado por falta de prestação de contas de convênio de iluminação esportiva. O ex-prefeito de Jussiape, Éder Jacques Souza Aguiar, recebeu notificação formal da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, SUDESB, por não apresentar a prestação de contas da segunda parcela de um convênio no valor de R$398.418,13. O recurso destinado à implantação de sistema de iluminação em LED no estádio municipal Ordelange Novaes Pereira foi liberado em 2 parcelas. A primeira, de R$204.492,01, teve a prestação de contas aprovada, mas a segunda, de R$193.926,12, liberada em fevereiro de 2024, não foi registrada pela gestão de Éder. A SUDESB enviou ofícios alertando sobre a inadimplência e sobre a possibilidade de instauração de tomada de contas especial, mas não obteve retorno da administração anterior. Durante visita técnica realizada em agosto de 2025, a comissão constatou que não havia qualquer documentação física ou digital referente ao convênio número 0052/2022. A assessoria da prefeitura informou que a gestão de Éder não repassou informações necessárias, dificultando a regularização junto aos órgãos de controle. Em resposta, o município ingressou com ação civil de improbidade administrativa no Tribunal de Justiça da Bahia, solicitando a retirada do nome de Jussiape do sistema de convênios, o SICOM, e atribuindo a responsabilidade ao ex-prefeito. A atual gestão reconheceu oficialmente a ausência da documentação. O ex-prefeito foi notificado e tem até 30 de setembro de 2025 para apresentar defesa com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa. Caso não regularize a situação, poderá responder por dano ao erário e improbidade administrativa, conforme resolução do TCE número 144/2013. Então tá aí, né? Essa situação lá em Jussiape, né? Então, sendo registrado aí, né, lá em Jussiape, o ex-prefeito, portanto, né, o Éder,
sendo notificado aí por falta de prestação de contas deste convênio de iluminação lá no estádio, né? Iluminação esportiva no caso. E vamos aguardar aí quais serão aí realmente os próximos passos, né? Certamente ele vai apresentar a documentação ou vai, enfim, tomar as medidas que estão sendo exigidas aí. Vamos aguardar para ver realmente o que vai acontecer com relação a toda essa situação aí, portanto, no município aí de Jussiape, na Chapada Diamantina. Luiz, antes de trazer a próxima matéria aqui, eu quero pedir que vocês mandem sua mensagem, né? Mas chegou informações pra gente aqui de que serviços da Meta, né, com estabilidades na manhã desta quarta-feira. Por exemplo, o WhatsApp, né, aparentemente está sendo mais afetado com lentidões para envio e recebimentos de mídia e áudios, tá? Então, se caso for o seu caso, estiver mandando alguma mensagem aqui pra gente, que a gente também tá tendo uma certa dificuldade aqui, é por causa disso. Ok, tá beleza. Jovem de 24 anos fica gravemente ferido após cair de moto em Malhada. Um homem de 24 anos ficou gravemente ferido após cair de moto na zona rural de Malhada, no sudoeste da Bahia. Conforme publicado pelo Folha do Vale, o acidente aconteceu na madrugada deste domingo, dia 20, em uma estrada vicinal na região do distrito de Parateca. A vítima, identificada como Ageu Santos Salles, foi encontrada caída em um terreno às margens da via por volta de 1h40 da madrugada. Ele recebeu os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e foi encaminhado ao Hospital São Geraldo. E, de acordo com informações médicas, Ageu apresentava um corte contuso na face e suspeita de fratura craniana. Após a estabilização, ele foi transferido em Vazageiro, né, para o Hospital Geral de Guanambi. Muitos acidentes, inclusive, né? Muitos acidentes aí em toda a nossa região, né? Fim de semana que eu vou te falar, viu? Nossa. E mais um com moto, né? Exatamente. É bem lembrado, viu, Samuel? Bem lembrado. Se for contabilizar aqui ao longo do mês, foram muitos, tá preocupante. Né? Foram muitos. Gente, discussão por divisa de terreno termina com agressão em Guanambi. Homem de 47 anos foi agredido após uma discussão por causa de divisa de um terreno no distrito de Morrinhos, em Guanambi. O caso ocorreu na manhã de domingo, 21, por volta das 11 horas. E segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que foi atingida por um soco na região do olho e, após cair no chão, continuou a ser agredida com chutes e socos. A violência, né, só cessou quando a mãe do agressor interveio, momento em que ele ainda teria tentado atacá-la. A motivação da briga teria sido o anúncio da vítima de que construiria em seu lote vizinho ao terreno do suspeito. O caso foi registrado na delegacia de Guanambi e será investigado pela Polícia Civil. Então tá aí, né? Agora a gente vai falar de Dom Basílio, né? Antes da gente faturar, deixa eu falar aqui de Dom Basílio, né? O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia aprovou aí as contas de 2023 lá da Câmara Municipal. Gente, nesta terça-feira 23, né, durante sessão plenária, o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, o TCM, né, os conselheiros aprovaram aí o recurso ordinário apresentado por Gelson Caires da Silva, do PSD, gestor responsável pelas contas de 2023 da Câmara Municipal de Dom Basílio. Anteriormente, em 23 de outubro de 2024, as contas da Câmara haviam sido consideradas regulares com ressalvas devido ao pagamento a maior do 13º salário no mês de dezembro, sem lei específica, né, que autorizava. Em sua defesa, Gelson Caires argumentou que o pagamento estava respaldado pela resolução número 02/2023, que trata da percepção do 13º pelos vereadores e pelo regimento interno da Câmara, que estabelece que os subsídios dos vereadores serão fixados na resolução da Câmara Municipal. O conselheiro relator, né, o Nelson Pellegrino, acatou a defesa, destacando que, embora o documento fosse intitulado Projeto de Resolução, seu conteúdo foi discutido e aprovado pelo plenário da Câmara Municipal, seguindo o rito previsto. Com isso, o TCM alterou o parecer sobre as contas, classificando-as como regulares, sem qualquer ressalva. Então tá aí, né, toda essa situação, a aprovação aí dessas contas de 2023 lá em Dom Basílio, da Câmara de Dom Basílio, que teriam sido aí inicialmente com ressalvas, mas então foi feito o recurso, o TCM acatou e agora, portanto, tirando aí todas as ressalvas, tá ok, gente? 4 são presos por tráfico de drogas em Barra do Choça. 4 homens foram presos na madrugada, portanto, de domingo 21, durante uma ação da 92ª Companhia Independente de Polícia Militar no distrito de Barra Nova, lá em Barra do Choça. A operação foi desencadeada após denúncia repassada pelo Centro Integrado de Comunicações, o SICOM, sobre a venda de drogas
dias na Rua do Curral. Ao chegar no local, a equipe identificou um suspeito em atitude suspeita, né? Ele tentou fugir ao notar a aproximação da viatura, mas foi contido e abordado. Na sequência, outros 3 envolvidos foram localizados e detidos. Com o grupo, os policiais apreenderam 88 porções aí, né, de cocaína, R$189 em dinheiro, uma balança de precisão e embalagens usadas para condicionar entorpecentes. Uma motocicleta com documentação irregular também foi recolhida. Os detidos e todo o material apreendido foram apresentados no Distrito Integrado de Segurança Pública de ZEP de Vitória da Conquista, onde as medidas legais cabíveis foram adotadas. Quarteto Fantástico envolvido com coisa errada, envolvido com o tráfico de drogas, e a 92ª Companhia de Polícia Militar foi lá e fez, portanto, esse flagrante lá em Barra Nova, né? Distrito aí, portanto, lá de Barra do Choça. Olha, deixa eu falar aqui o seguinte, viu? Investigação aponta que servidor teria desviado mais de R$1 milhão da Prefeitura de Guanambi. Gente, viu? O servidor da Prefeitura de Guanambi, né, no sudoeste da Bahia, Tiago Francisco Castro de Souza, 37 anos, foi preso pela Polícia Federal na tarde de segunda-feira 22, em uma cidade a cerca de 20 quilômetros da fronteira com o Paraguai. No momento da abordagem, Tiago chorou ao ser detido. A Polícia Federal localizou o servidor após ele pagar diárias de hotel com o cartão da companheira. Desde que deixou o distrito de Mutanza, em Guanambi, Tiago permaneceu por um período na casa de parentes, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele chegou a participar de um interrogatório online com o Ministério Público, enquanto já era monitorado. Segundo aí o Folha do Vale, Tiago cogitou fazer delação, mas não apresentou documentos consistentes. Mesmo aconselhado a se entregar, resistiu, alegando medo de ser preso. A justiça decretou a prisão após comprovação de desvio de mais de R$1,2 milhão ao longo, portanto, de 4 anos. A Polícia Federal não informou se algum valor foi apreendido durante a prisão. As investigações apontam que o servidor movimentou várias contas bancárias e chegou a pagar boletos com recursos desviados. A suspeita é que ele pretendia seguir para a Argentina e, em seguida, tentar fuga para Portugal. Tiago deverá passar por audiência de custódia nesta terça-feira 23, então já deve ter passado, né? O processo para levá-lo de volta a Guanambi pode levar dias ou até meses, segundo a avaliação de um advogado, embora o Ministério Público deva agir com rapidez para ouvi-lo. Rapaz, esse aqui é o que estava responsável por desviar verbas da assistência social? Porque parece, se eu não me engano, tem 2 casos lá, né? De desvios lá, né? A própria prefeitura admitiu isso aí, né? Que estava investigando um, e tem esse aí também da assistência social, né? Inicialmente tinha sido divulgado, se eu não me engano, mais de R$500 mil, né? 600 mil. Agora a Polícia Federal já tá aí com esses números aí de R$1,2 milhão. Mas, moço, te falar a verdade, viu? O menininho tava aprontando, né? Segundo aí os órgãos responsáveis, né? Investigadores, Polícia Federal, Ministério Público, entre outros, viu? Então tá aí. Olha, podemos ir pro WhatsApp agora? Podemos. Olha, chegou aqui pra gente aqui a participação dizendo o seguinte, gostaria de comunicar a todos de Livramento e região que supostamente tem um WhatsApp sendo clonado, né? De uma pessoa aqui, tá os dados dela aqui, né? E serve de alerta, né? Pra algumas pessoas que tomem cuidado, viu? O WhatsApp clonado é a moda atualmente, né? E as pessoas têm que ficar atentas, inclusive, para não clicar, né? Em qualquer link, não passar o código de 6 dígitos para qualquer pessoa, entre outras coisas, código de confirmação. É importante também ativar aí a função de 2 etapas, né? Colocar a senha para poder realmente ter mais dificuldade aí na clonagem de WhatsApp, viu? Fiquem atentos, tá bom, gente? Vamos trazer aqui mais participação. Luiz Brito, você sabe dizer se a lei é para todos? Porque acontece em nossa cidade. Dom Basílio parece ser diferente. Alguns dias atrás eu avistei uma caminhonete S10 prata da prefeitura transitando com para-brisa traseiro quebrado, coberto por uma lona no local do vidro. E as 2 sinaleiras atrás estavam quebradas. E hoje tornei aí a ver a mesma situação com o veículo transitando pela cidade, inclusive com um tambor em cima, possivelmente seria óleo diesel. Realmente é da prefeitura? E aí, cadê a lei? Realmente é da prefeitura? Rapaz, tá assim, é? Tá amarrado de quê que ele falou aí? De plástico, foi? Uma lona, né? Uma lona, menina, e essa daí é antiga, né? É antiga, viu? Sei não.
Agora é interessante, ele colocou um ponto bem interessante aí, porque se realmente as pessoas têm de andar com seu veículo funcionando tudo certinho, né? Luz de freio, luz baixa, farol alto, farol baixo, enfim, lâmpada de freio, seta, todas as sinalizações, tudo certinho e tal, por que um carro oficial, porque se é da prefeitura é carro oficial, né? Tá rodando desse jeito aí? Aí não tem condições, né? Aí, pelo amor de Deus, aí fica difícil até de... Cadê o exemplo, né? Cadê o exemplo? É o que ele traz aí pra gente, portanto, aqui dentro do programa, né? Dentro do nosso portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Manifestar que é bom também, prefeitura nada, né? Né, infelizmente. Temos mais aí? Olha, os moradores de Lagoa Real estão preocupados com a segurança. Na Praça da Matriz tá feio lá, o tráfico de drogas, as pessoas estão usando aquela praça ali como um ponto de drogas ali. Agora é antigo também essa reclamação aí. O pessoal teve um contato aqui que ficava todo dia pedindo aí a presença da CIP e tal, não sei o quê. Hoje, responsável pela Lagoa Real, se não estou enganado, é a 94ª, né? 94ª companhia lá de Caetité. E acredito eu que se não tem um intensivo aí, né? Vamos colocar assim, uma segurança reforçada, é porque ainda não foi entendido que se faz realmente necessário. Mas tem tempo que o pessoal está pedindo polícia aí, ostensivo da polícia especializada lá, porque diz que realmente a situação é complicada, né? Toda essa situação, então, portanto, aí em Lagoa Real. Essa é a informação que não foi chegar pra gente aqui, infelizmente, dentro do nosso programa, né? Chegou para nós aqui, Luiz, mais informações agora aqui do Monteiro. Segundo informações dos moradores, o Monteiro está há 8 dias sem água. Sem água há 8 dias? Nesse calor aí? Segundo informações chegaram aqui através dos moradores. Nesse calor todo? Rapaz, ficar 8 dias sem água, eu vou te dizer um negócio, viu? É complicado, fala a verdade. E aí, cadê a Embasa? Cadê a Embasa, né? A gente espera que a situação seja solucionada o mais breve possível. Vamos aguardar aqui, espero que a gente não tenha que trazer aqui novamente amanhã e sexta-feira essa mesma reclamação por falta d'água, porque segundo o morador aí, 8 dias no caso. Aí, meu irmão, aí pelo amor de Deus, não dá, né? Não tem condições, quem aguenta? Muito quente a nossa região e as pessoas precisam, né? Se higienizar, cozinhar, ou até mesmo também beber água, enfim, beber bastante líquido, né? Nessa época aí de tempo seco. E daqui a pouco a gente traz mais participações. Ok, olha gente, motorista é preso pela Polícia Rodoviária Federal após desobedecer a ordem de parada e tentar fugir em Vitória da Conquista. Na noite de sábado 20, por volta das 21 horas, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo com restrição de furto-roubo durante uma fiscalização no quilômetro 11 da BR-116 em Vitória da Conquista. A ação ocorreu após o condutor desobedecer a ordem de parada e tentar fugir em alta velocidade, sendo alcançado após acompanhamento tático. Durante fiscalização de equipamentos obrigatórios, os policiais deram ordem de parada a uma Toyota Hilux SW4 de cor preta. O motorista, no entanto, desobedeceu a determinação e iniciou fuga, adentrando o bairro Campinhos em alta velocidade, colocando em risco pedestres e demais usuários da via. Na sequência, ele retornou à BR-116, onde chegou a parar o veículo brevemente, mas logo engatou a marcha ré na tentativa de desvencilhar da equipe policial. Sem sucesso, acabou abandonando o automóvel e se entregando. Em vistoria minuciosa, os policiais constataram adulterações nos elementos identificadores do veículo. Após consulta nos sistemas, verificou-se que a Hilux possuía registro de furto-roubo datado em 8 de fevereiro deste ano em Belo Horizonte, Minas Gerais. O condutor alegou que tentou fugir por ter ingerido bebida alcoólica, mas o teste do etilômetro não apontou presença de álcool. Ainda assim, foi verificado que sua carteira nacional de habilitação estava vencida desde 19 de dezembro de 2021. Ele também relatou ter adquirido o automóvel em uma loja localizada em Vitória da Conquista mediante a entrega de uma Hilux avaliada em R$130 mil e uma motocicleta XRE, mais 35 mil em espécie, além de parcelas a serem pagas. Diante dos fatos, foram constatados os crimes de receptação do veículo e direção perigosa. O homem e o automóvel foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Vitória da Conquista para os procedimentos cabíveis. Rapaz, se tivesse parado logo de vez, talvez ficaria mais tranquilo, né? Iria dizer, olha, comprei ali e tal, na loja tal, beleza. Aí ele fugiu só porque disse que estava sob efeito de álcool. Fez o teste do álcool e não tinha nada de álcool. Tô achando que ele estava sabendo aí dessa irregularidade, né? Pela lógica, eu tô achando que ele estava ciente dessas irregularidades, viu? Justiça Eleitoral caça prefeita e vice de Maiquinique por abuso e poder e também compra de votos.
A Justiça Eleitoral determinou a cassação da prefeita de Maiquinique, Valéria Silveira, do PV, e também do vice Kaique Jardim, do PSD, no sudoeste da Bahia, por abuso de poder político, captação ilícita de votos e conduta vedada. A decisão foi publicada nesta terça-feira, dia 23, no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o TRA Bahia. Segundo a investigação, os gestores manipularam a data de pagamento dos precatórios do Fundef e do Fundeb, liberados um dia antes do registro de candidatura à reeleição de 2024. O caso foi amplamente divulgado nas redes sociais como estratégia para promover as candidaturas. A Justiça também apontou que a dupla concedeu licenças prêmio de forma arbitrária a servidores públicos em troca de apoio político, configurando compra de votos. Entre janeiro e outubro de 2024, foram concedidas 46 licenças, muitas delas sem critérios técnicos. A juíza da 91ª Zona Eleitoral determinou a cassação dos diplomas, a ineligibilidade por 8 anos e multa de 10 mil para cada um. A coligação Maiquinique segue avançando, também foi multada em 10 mil. A decisão ainda cabe recurso em instâncias superiores. Ainda cabe recurso, mas na primeira instância já tá aí, né, a decisão, né? Cassou a prefeita e o vice lá de Maiquinique, então, portanto, por abuso de poder e compra de votos. Rapaz, vamos aguardar quais serão as decisões das próximas instâncias, visto que certamente irão recorrer aí a instâncias superiores, né? Mas fato é que já tem aí, portanto, uma sinalização, né, de tudo indica concretizar ou não o afastamento aí, né? Cassação aí, portanto, né, do mandato aí da prefeita e também do vice. Ok, gente, olha, 2 mulheres são presas por tráfico de drogas em Condeúba. Na manhã desta terça-feira 23, 2 mulheres foram presas em flagrante por tráfico de drogas na cidade de Condeúba, aqui no sudoeste. Durante rondas ostensivas, policiais da 80ª Companhia Independente de Polícia Militar perceberam quando uma das suspeitas tentou abandonar um material ao notar a aproximação da viatura. Ao verificar o conteúdo, os agentes constataram que se tratava de substâncias semelhantes a cocaína e maconha. As investigações apontaram que a droga seria comercializada com participação de outra mulher localizada em uma residência próxima ao local da ocorrência. As 2 suspeitas foram conduzidas à delegacia local junto com o material apreendido, que inclui 21 pinos de cocaína, 7 trouxas de maconha, né, e 10 gramas de cocaína avulsa. A Polícia Civil segue com as apurações para identificar possíveis envolvidos na atividade criminosa. Ei, menino, viu? Também é tráfico de drogas para tudo quanto é lado, né? Ainda bem que a polícia tá realmente atenta, tá de olho, mas eu vou te dizer um negócio, né? Tem sempre um, em todo lugar tem um, né? Deus me livre, tá louco. Detento é flagrado com arma ao tentar entrar em presídio de Vitória da Conquista. Um detento de 20 anos de condenação que cumpria pena em regime semiaberto foi flagrado ao tentar entrar armado no conjunto penal Newton Gonçalves em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O caso aconteceu na noite de segunda-feira, dia 22. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi abordado nas proximidades da unidade prisional enquanto estava em um carro com outros 2 ocupantes. Durante a ação, ele tentou se desfazer de um revólver calibre 38, arremessando a arma por cima do muro de um terreno vizinho. O armamento foi recuperado e o suspeito detido. A polícia investiga se o episódio tem ligação com disputas entre facções criminosas que atuam no tráfico de drogas na cidade. Informações preliminares apontam que presos do regime semiaberto estariam retornando armados ao presídio para agir dentro da unidade. O detento foi levado para a Delegacia Territorial de Vitória da Conquista, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. Ele também permanece à disposição da Justiça e pode ter o benefício do semiaberto revogado, retornando ao regime fechado. Detalhe, não é só ele, pelo que disse a matéria, né? Tem outros também, né? Tentando retornar, né? No regime semiaberto, tentando retornar lá com armas, né? Ou seja, armados. E aí, certamente, muitos vão perder aí o direito ao semiaberto, né? E vão ter que voltar novamente ao regime fechado.
Governo da Bahia entrega obras e equipamentos em conteiras do Sincorá e Itanhaçu. O governo da Bahia ampliou os investimentos na região do Sertão Produtivo com entregas realizadas neste fim de semana nos municípios de Conteiras do Sincorá e Itanhaçu. As ações que envolveram segurança pública, saúde e infraestrutura foram conduzidas pelo secretário de Relações Institucionais, Adolfo Loyola, que representou o governador Jerônimo Rodrigues. Em Conteiras do Sincorá foi inaugurado o pelotão da Polícia Militar com aporte superior a R$1.300.000. O município também recebeu uma ambulância e uma van para transporte fora do domicílio, TFD, em investimentos que ultrapassam R$550.000. Na zona rural foi assinada a ordem de serviço para a construção de uma passagem molhada com valor estimado de mais de R$623.000. Já em Itanhaçu, que celebrou 64 anos de emancipação política, foram entregues uma ambulância e uma motoniveladora destinadas a reforçar a saúde e as ações de infraestrutura. Também foi assinada a ordem de serviço para ampliação do sistema de abastecimento de água do povoado de Laços. No total, os investimentos do município somam mais de R$8.700.000. As ações reforçam a presença do Estado no interior e o compromisso de ampliar serviços e obras em municípios da região. Então tá aí, né? Todos esses investimentos chegando, portanto, nesses dois municípios, né? Conteiras do Sincorá e Itanhaçu, essas entregas e anúncios feitas aí, portanto, no último final de semana. Técnica de enfermagem é atropelada em Brumado. Um motociclista fugiu após colidir com uma motocicleta no centro de Brumado no último sábado, dia 20, deixando a vítima assustada e ferida. Policiais militares foram acionados e encontraram a mulher técnica de enfermagem de 42 anos aguardando socorro. Enquanto o condutor havia desaparecido, a vítima estava a caminho do trabalho quando foi atingida. Ela apresentou dores abdominais e no ombro, mostrando o impacto físico e emocional do acidente. Serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, chegou rapidamente ao local, prestou atendimento e encaminhou a motocicleta ao hospital municipal. Autoridades destacaram que a fuga do motorista agrava a situação, gerando indignação e alerta para a imprudência no trânsito da região. Investigações foram iniciadas e o condutor será localizado para prestar esclarecimentos. O caso reforça a importância da responsabilidade ao volante. Uma correção aqui, encaminhar a motociclista, né? No caso aí ao hospital municipal, viu? E então tá, e toda essa situação ocorrida lá em Brumado, lembrando que há um tempo atrás, salvo engano, foi uma enfermeira, se eu não me engano também, que acabou morrendo sendo atropelada também, né? Foi atropelada aí no trânsito, realmente é muito complicado e as pessoas precisam ficar atentas, né? Com relação aí ao trânsito atualmente, não importa se é dentro da cidade, se é fora da cidade, tem que realmente estar muito atento aí ao trânsito e principalmente também, causou um acidente, não fugir do local, esperar aí os órgãos responsáveis, né? Gente, comando do Corpo de Bombeiros realiza visitas técnicas nas unidades de Brumado e Guanambi. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia reforçou seu compromisso com a comunidade e com a tropa por meio de visitas técnicas realizadas pelo coronel, né? O Lusquinhos, às unidades subordinadas ao 7º Batalhão de Bombeiros Militar. A primeira parada aconteceu aí na 3ª Companhia em Guanambi, comandada aí pelo Capitão Ramos. Durante a visita, o comandante avaliou as instalações físicas, as viaturas e conversou com os bombeiros sobre as necessidades locais. Em seguida, esteve na 2ª Companhia em Brumado, sob o comando do Tenente Oliveira, dando continuidade ao acompanhamento direto das condições de trabalho e da estrutura das equipes operacionais. As ações vão além das inspeções formais e representam um momento de proximidade entre comando e tropa. O acompanhamento de perto fortalece a capacidade operacional, né, da corporação e garante que a comunidade seja atendida com um serviço cada vez mais eficiente e de qualidade. Então tá aí, né? O 7º Batalhão de Bombeiros Militar lá de Vitória da Conquista, que tem também aí, né, esse desmembramento aí, né? A 3ª Companhia de Guanambi, a 2ª aí, portanto, de Brumado e portanto, recebendo aí, né? Essas visitas técnicas aí, né? Muito importante também, tá bom, gente? Abono extraordinário e precatório do Fundef deve ser pagos até o dia 10 de outubro. A 4ª parcela do precatório e o abono extraordinário devem ser pagos até o dia 10 de outubro. Nessa terça-feira, dia 23, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, sancionou a lei de número 14.981, aprovada pela Assembleia Legislativa da Bahia, a ALBA, na semana passada, autorizando o pagamento do abono extraordinário para coordenadores escolares e professores
professores ativos e inativos. A sanção da lei foi publicada no Diário Oficial do Estado. Os próximos passos incluem as publicações dos decretos que regulamentam a lei, das portarias que descrevem os procedimentos de pagamento, além da fixação dos valores e também do abono extraordinário. A iniciativa alcança mais de 85 mil profissionais da educação, professores e coordenadores pedagógicos ativos e inativos, efetivos e contratados pelo regime especial de direito administrativo, o REDA, que estavam regulares em folha no mês de agosto de 2025, independentemente de terem atuado no período que gerou os precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef. Então tá aí, né? Até 10 de outubro, né? Até 10 de outubro deverão aí ser pagos, portanto, esse abono extraordinário aí e precatórios, portanto, do Fundef. Tá bom, gente? Olha, a manifestação por melhorias e serviços interrompe trânsito na BA-262 em Vitória da Conquista. Na tarde desta terça-feira, 23, por volta das 16 horas, moradores das localidades de Pradoso e Baixão bloquearam a BA-262 na altura do quilômetro 320, próximo ao povoado do Baixão, em Vitória da Conquista, para cobrar melhorias no abastecimento de água e no transporte público. De acordo com a Companhia Independente de Polícia Rodoviária, pneus e galhos foram incendiados, causando a interdição total da pista. Equipes, da Companhia Independente de Polícia Rodoviária negociaram com os manifestantes e, após a avaliação dos riscos, o grupo decidiu encerrar o protesto. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas nos pneus e na vegetação às margens da estrada. O tráfego foi liberado em seguida, restabelecendo o fluxo de veículos na rodovia. Rapaz, então tá aí, né? Toda essa situação, o pessoal resolveu lá, portanto, cobrar aí por melhorias no sistema de abastecimento de água, entre outras coisas também, né? E toda essa situação, então, aí na BA-262, lá em Vitória da Conquista, né? Rapaz, melhorias no abastecimento de água e também no transporte público sendo cobrados. Ontem, acho que foi ontem, que nós trouxemos aqui que um rapaz de Caetité tinha perdido aí 13 mil reais, não foi? No golpe? Exatamente. E aí, a gente tem uma outra matéria agora, dessa vez lá de Guanambi, que diz o seguinte: mulher vítima de golpe dentro da Caixa Econômica Federal em Guanambi e perde R$4.800. Veja bem, a mulher foi vítima, né, portanto, aí desse golpe, né, foi vítima aí, portanto, desse golpe dentro da agência da Caixa Econômica Federal aí na Praça Jacino Coelho, em Guanambi. E o caso ocorreu na tarde de terça-feira, 23, aí por volta das 17 horas. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima de 43 anos tentava sacar dinheiro no caixa eletrônico quando foi abordada por um homem que se ofereceu para ajudar. O suspeito, descrito como moreno, baixo, forte, com tatuagens no braço esquerdo e aparentando aí cerca de 50 anos, pegou o cartão da bancária da mulher, pegou o cartão aí bancário da mulher e inseriu outro falso na máquina antes de fugir. A vítima relatou ainda, né, que ainda correu atrás do homem, mas não conseguiu alcançá-lo. Mais tarde, ao retornar à agência e procurar a gerência, descobriu que o criminoso havia feito diversas transações por aproximação, totalizando R$4.800. O cartão foi bloqueado em seguida. A Polícia Civil registrou a ocorrência como roubo e investiga o caso. Até o momento, ninguém foi preso. Gente, pelo amor de Deus, cuidado de quem que vocês aceitam ajudas aí nesses locais, né? Caixa eletrônicos, uma coisa ou outra, às vezes está depositando dinheiro ali e tal, tem aquele lance também do envelope vazio, da troca de envelopes, uma coisa ou outra. Fiquem atentos, porque tem sempre um malandro querendo tirar proveito da situação, viu? Nesse caso, ele levou o cartão dela e ainda conseguiu fazer as transferências por aproximação, né? Ele teve toda essa questão. Então, realmente, fiquem atentos, fiquem alertas, porque tem vagabundo pra tudo quanto é jeito, viu? De tudo quanto é jeito. Infelizmente, viu? Infelizmente. CIPRV Brumado atua motorista por recusa ao teste do etilômetro em Tanhaçu. Na noite do último domingo, dia 21, por volta das 20 horas e 30 minutos,
Policiais militares da Companhia Independente de Polícia Rodoviária, o CPRV de Brumado, lotados no posto de Sussuarana, realizaram a abordagem de um veículo na BA-026 no município de Itanhaçu. Durante a fiscalização, o motorista foi convidado a realizar o teste do etilômetro, mas recusou-se a fazê-lo. Diante da negativa, o condutor foi autuado conforme prevê o artigo número 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, que trata especificamente da recusa ao teste do bafômetro. Após os procedimentos legais, o veículo foi liberado e entregue ao condutor devidamente habilitado. Tá aí, né? Não vou soprar não, porque eu não quero produzir prova pra mim mesmo. Tudo bem, se você não quer soprar, você tá admitindo que bebeu, então você vai ser autuado da mesma forma. Que bom, né? Menos mal, pelo menos assim continua realmente aí coibindo, né, a embriaguez ao volante com relação a essas fiscalizações aí feitas sempre aí pelas polícias rodoviárias, né? Gente, olha, uma informação preocupante. A DAB apreende 100 quilos de carne com tuberculose bovina em Ibicaraí. No último sábado, dia 20, né? Portanto, aí 100 quilos de carne infectados com tuberculose bovina foram apreendidos pela Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, DAB, na cidade de Ibicaraí, lá no sul do estado. A ação ocorreu após denúncia e contou com o apoio da Vigilância Sanitária Municipal. O material estava armazenado em uma área pública destinada pela Prefeitura a açougueiros locais. O proprietário da carne não foi localizado e a DAB lavrou termos de apreensão e utilização, né? E inutilização, no caso, para garantir a destruição do produto. A tuberculose bovina é considerada uma zoonose grave, capaz de ser transmitida ao ser humano pela inalação de partículas contaminadas, ingestão de leite cru e derivados de vacas infectadas, além de contato direto com animais doentes ou seus produtos. Segundo a médica veterinária da DAB, né, a Lorena Silva, a carne não estava exposta para a venda imediata, mas seria comercializada no dia seguinte durante a feira livre do município. E se não chegasse a fiscalização no dia anterior? Alguém ia consumir. E aí? Alguém não. Várias pessoas, né? Porque 100 quilos de carne um só não ia comprar. Quantas pessoas poderiam ter consumido? E quantas pessoas também já consumiram essa carne sem saber? Exatamente. É por isso que você tem que ficar muito atento e saber onde se compra as suas coisas, né? Os alimentos e tal. Açougue realmente de confiança, credenciado, tem fiscalização, não tem, e por aí vai, porque olha a situação aí. E ao mesmo tempo isso serve de um apelo para que a DAB ela trabalhe mais atuante, né, nessa questão aí de fiscalização. Na verdade já está atuante, né? Mas que seja mais intenso. E mais intenso e outra coisa, em todo o estado, né? Porque foi em Ibicaraí e outra coisa. Peraí que eu preciso também falar outra coisa aqui. Não é só a DAB não. As vigilâncias sanitárias municipais também têm que trabalhar. A DAB é do estado, tá presente no município, está, mas tem as vigilâncias também, que não pode ficar de braço cruzado, não pode ficar aí só ganhando dinheiro do povo e comendo aí, sentado na cadeira sem fazer nada. Vigilância sanitária, vigilância, tem outro nomezinho que dá também, né? Enfim, todas elas têm a obrigação de fiscalizar esses estabelecimentos, fiscalizar os mercados, supermercados, os açougues e tantos outros locais aí. Não adianta ficar esperando também só por órgãos do governo do estado ou do governo federal, não. O município também tem a obrigação de fazer a sua parte. Se vocês têm o poder para fazer isso, claro, exatamente, tem o poder, tem o papel de fiscalizar. Vamos ver se fiscaliza, aí é que tá o problema, né? Aí é que tá o problema, infelizmente. Tem pastas hoje na esfera municipal que parece que só existe mesmo na boca, né? No nome, porque você não vê uma ação, você não vê divulgar nada. Fiscalização foi feita, interditou um estabelecimento e tal, você não vê nada. Vê em grandes centros, né? Aqui, por exemplo, quando a gente divulga aqui é o quê? É Conquista, sempre foi, não foi, tem, é Guanambi e tal, mas na nossa região aqui, qual o município que tem aqui? Qual a matéria que chegou pra gente aqui? Alguma divulgação e tal, porque a imprensa não cobra pra divulgar isso aí, né? Tirar as fotos lá e tal, não sei o que, receber as fotos, receber onde foi que aconteceu, local, hora e data, como aconteceu, de que forma aconteceu, enfim, foi atuado de que forma, quais foram as medidas adotadas, ninguém se cobra, imprensa nenhuma se cobra pra divulgar isso. Mas chega? Não chega. E por que não chega? Justamente porque não faz, né? Porque se fizesse, tava divulgando aí pra Deus e pro mundo. Essa que é a realidade. E agora a gente fala assim lá de Jequié, né? Teve operação hoje lá no município de Jequié, aqui no sudeste da Bahia. A Castelo de Cartas, né? Gente, 18 pessoas foram aí presas, né? E um grupo criminoso foi desarticulado, viu?
Olha, 18 pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira 24 durante a Operação Castelo de Cartas, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia em Jequié e cidades da região. A ação tem como objetivo desarticular um grupo criminoso envolvido em homicídios, tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão em diversos endereços, incluindo 2 em Feira de Santana e 1 no estado do Pará. Em Jequié foram realizadas 18 prisões ocorridas nos bairros Joaquim Romão, Cachoeirinha, Baixa do Bonfim, Pedreira, Centro, Água Branca, Jequiézinho, Mandacaru e Pompílio Sampaio. A operação resultou na apreensão de aproximadamente 2 quilos de drogas, balanças de precisão, dinheiro em espécie, 15 celulares e 8 motocicletas. Também foram bloqueadas 30 contas bancárias ligadas ao grupo criminoso e sequestrados bens e valores que movimentaram mais de 2 milhões de reais no último ano. As investigações começaram em janeiro de 2025 após uma sequência de homicídios de extrema violência na cidade. Somente nesta fase foi possível atribuir ao grupo a autoria de pelo menos 19 homicídios consumados em 2025. De acordo com o inquérito, a organização criminosa buscava consolidar domínio territorial em Jequié, utilizando-se da cooptação de jovens e adolescentes e da violência sistemática contra grupos rivais e dissidentes internos. As ações eram marcadas por execuções sumárias, mortes decorrentes de disputas e o comércio de drogas e armas de alto poder de fogo. As apurações também revelaram que os lucros ilícitos eram repartidos entre os líderes da facção, que ostentavam elevado padrão de vida com imóveis, veículos e objetos de luxo. A Operação Castelo de Cartas contou com 120 policiais civis distribuídos em 30 equipes. Além de Jequié, houve cumprimento de mandados em Salvador, Feira de Santana, Eunápolis e Belém, no Pará. A ação foi coordenada pelo Núcleo de Homicídios de Jequié, com apoio da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a Corpim, do município, e da Diretoria Regional de Polícia do Interior, a Dirpim Sudoeste. As investigações prosseguem com o intuito de identificar e prender outros envolvidos, reafirmando o compromisso da Polícia Civil da Bahia no combate aos homicídios, ao tráfico de drogas, aos crimes contra o Sistema Nacional de Armas e as organizações criminosas. Ei, menino, viu? O baque foi grande, viu? Agora você viu como é que era o sistema aí? 2 milhões movimentado, dividiam o dinheiro entre si, né? Matavam inclusive adversários com requinte de crueldade, 19 mortos aí, segundo as informações publicadas aí, divulgadas pela Polícia Civil, e realmente hoje o clima esquentou lá em Jequié, né? Então tá aí, a onda de violência em Jequié certamente se deu, segundo as divulgações da Polícia Civil, em torno disso aí, né? Em torno disso aí, do tráfico de drogas, de marcar território, não aceitar grupos opostos também lá, entre outras coisas, né? E realmente tá aí, portanto, a Polícia Civil, as forças de segurança fazendo essa atuação hoje lá em Jequié, né? Prendeu aí 18 pessoas, né? Bloqueou bens aí, né? Portanto, enfim, desarticulou esse grupo criminoso, essa facção lá em Jequié. Rapaz, o pau quebrou com força, hein? A polícia chegou com tudo lá, viu? Vamos dar uma olhada no WhatsApp? Vamos. Olha, chegou informação aqui pra gente, dizendo que tem uns caras, né, oferecendo doces. A informação que chegou aqui não se sabe se é pra ajudar ou pra vender esses doces, né? Na região aqui de Livramento, e também a informação de que também está acontecendo em Dom Basílio, né? E as pessoas estão apreensíveis, com medo. Aí tem que saber por quê, estão oferecendo o quê, como é que é? É pra comprar, é de graça, qual o intuito? Porque geralmente quando eu quero comprar doce eu venho na rua, né? Venho na cidade e tal, vale lembrar comércio, também, né, enfim. Agora tem aquelas pessoas que passam para poder vender justamente em busca de alguma ajuda, uma coisa ou outra, né? E aí tem toda essa questão que precisa ser analisada. E também, né, para quem é religioso, acredita, tem fé nas crenças, né? Estamos aí prestes a ir aos festejos, né, de São Cosme e São Damião, né? Sim, verdade, né? E não é só questão nem tanto de ser religioso, porque Cosme e Damião não é só um santo da Igreja Católica, né? Isso. É também das outras, da religião, por exemplo, de matriz africana, exatamente, né? Então tem toda essa questão e é bem lembrado, realmente. Aí o pessoal faz. Mas mesmo assim é bom ficar atento, né? Não se sabe se é verdade ou se não é, né? Bom, boa tarde, por gentileza, você, Luiz Brito, poderia me informar se é ilegal eu ir até a Secretaria de Saúde do município de Novo Basílio, fazer um vídeo e postar em redes sociais
como por exemplo Instagram, Facebook e outras plataformas digitais, mostrando a verdadeira situação? Meu desejo é que as autoridades saibam, pois é tanto tempo aguardando o exame e até agora nada. Lá existem vários casos de pessoas assim como eu, esperando por procedimentos como tomografia, endoscopia, ressonância, e infelizmente desejar, é lamentável saber que para a saúde tudo é difícil, e desde já agradeço pelo espaço e não quero me identificar. Infelizmente a saúde é assim no Brasil, né, Luiz? Porque aquela coisa, né? Não se investe, né? Sei lá, não tem. Vamos colocar assim, não tem um investimento maior, porque não tem placa, né? Não tem placa, não fica o nome lá escrito, não fica nada. E quando investe em quê? Investe em imposto de saúde, investe nisso, naquilo outro, investe em reforma de hospital, disso, daquilo. Né? Porque fica o nome lá escrito. Essa que é a questão. Mas investir em medicamentos, em ter medicamentos disponíveis, em ter profissionais capacitados, realmente não se investe. A gente sabe muito bem disso, entendeu? Olha, e sobre a questão aí que ele perguntou se pode ou não, bom, você pode filmar, né? A Secretaria de Saúde aí, né, no que diz respeito aos atos públicos de fiscalização e aos funcionários públicos em exercício das suas funções, né? Mas com algumas ressalvas importantes, não pode filmar ou fotografar pessoas em atendimentos ou em áreas restritas sem autorização, que é proibido e pode implicar consequências civis e penais, tá bom? Mas dentro do espaço aí que é permitido, o espaço em aberto, que a gente fala, por exemplo, de atendimento, pode, não tem nenhum problema, até onde a gente tem aqui de informação, tá bom? Olha, chegou aqui pra gente também, Luiz, gostaria que perguntasse ao prefeito de Dom Basílio o porquê a cesta básica de Dom Basílio não está sendo destinada às pessoas carentes, porque aqui na minha comunidade quem está ganhando é pessoas aposentadas. Cesta básica? Que cesta básica é essa? Segundo o relato, fizeram um vídeo falando que seria distribuída a pessoa de baixa renda, mas não é isso que está acontecendo. E está realmente sendo distribuída cesta básicas lá? Mas é de que programa? De qual programa? Qual é o intuito? Tem o Bahia Sem Fome ou o que é? É porque a gente precisa saber. Precisa saber o que está sendo, vamos colocar assim, ofertado, através de que forma, qual é a fonte de custeio, entre outras coisas. A gente precisa de saber de tudo isso aí, né? Qual o objetivo, qual os requisitos para se enquadrar também aí dentro do programa, né? Para distribuição ou não dessas cestas, e por aí vai. Com a palavra a prefeitura do município. Estamos aqui à disposição, pode emitir uma nota, a gente vai ficar feliz se vocês mandarem aí pro nosso WhatsApp 7734441043 ou pros nossos e-mails aí que tá lá no nosso site, né? Estão lá no nosso site, tá bom? Tem mais aí? Pode seguir. Gente, Polícia Rodoviária Federal leva palestra de segurança viária a colaboradores da Sirtec em Vitória da Conquista. A Polícia Rodoviária Federal participou na manhã de terça-feira, 23, da semana interna de prevenção de acidentes de trabalho, promovida pela empresa Sirtec, que atua no setor de energia elétrica. A iniciativa integrou aí, né, as atividades da Semana Nacional de Trânsito, que neste ano reforça a valorização da vida e a adoção dos comportamentos seguros nas vias. Durante a ação, os policiais rodoviários federais ministraram uma palestra voltada para a segurança viária e prevenção de acidentes, com foco em temas como direção defensiva, respeito às normas de circulação e atitudes responsáveis no trânsito. Ao todo, 121 colaboradores da empresa foram alcançados com as orientações, participando efetivamente do encontro e tirando dúvidas sobre situações do dia a dia no trânsito. Muito bem, né? Muito importante também toda essa situação aí, essas orientações sendo passadas aí pela Polícia Rodoviária Federal. Agora eu vou a Bom Jesus da Lapa. Olha, homem de 55 anos morre afogado em rio, na zona rural aí do município. Homem de 55 anos morreu vítima de afogamento na tarde de segunda-feira 22, na localidade da Ilha da Canabrava, zona rural de Bom Jesus da Lapa. Segundo a polícia, o corpo de Cássio Clay Batista da Rocha foi encontrado por volta das 13h20 dentro do rio, já sem sinais vitais. O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros após acionamento do SICOM, Centro Integrado de Comunicação. Uma guarnição da 38ª Companhia Independente de Polícia Militar esteve no local e acompanhou a ocorrência. O Departamento de Polícia Técnica também foi acionado e fez a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal IML, onde será realizado a perícia. Então tá aí, né? 55 anos, mais um, infelizmente, afogamento, né? Mais um afogamento lá na região oeste da Bahia. Muito complicado, viu? Que triste, né?
Candibense é procurado por homicídio em São Paulo e é preso em Guanambi. Olha que assunto. Um homem natural de Candiba, na Bahia, foi preso na manhã desta segunda-feira na zona rural de Guanambi durante o cumprimento de mandado de prisão expedido pela Justiça de São Paulo. E o preso, foi identificado como Lorivaldo de Souza Moraes, de 51 anos, que responde por homicídio ocorrido no estado de São Paulo. O mandado de prisão contra ele foi expedido pelo Tribunal do Júri de Guarulhos em 24 de outubro em 2023. A captura aconteceu na Fazenda Dourado, em diligência realizada por investigadores da Delegacia Territorial de Guanambi. Após ser localizado, o homem foi conduzido e permanece custodiado na unidade policial à disposição da Justiça, Luiz. Procurado por homicídio em São Paulo, né? Então tá aí preso em Guanambi. Tá chegando mais informações aqui pelo nosso WhatsApp a respeito da cesta básica. Segundo informações aqui da ouvinte, ela está dizendo que a cesta básica está sendo distribuída e não de forma correta. Temos áudio chegando aqui. Rádio, bom dia, João. Eu fui lá ontem mesmo no Dom Basílio, você iluminou aí em respeito à cesta básica. Os meninos, a turma falou aí. Eu fui lá só informar se tinha nome do pessoal da região minha, do Salobo, que tá falando Orenito. Eu fui lá só perguntar se tinha nome do pessoal do Salobo, ficaram tirando sardinha pra minha cara, perguntando onde eu morava. Aí eu informei que eu morava em tal lugar, eu morava na fazenda de Salobo, e a nega acostumada a me conhecer, tendo meu terreno já veio, caçando minha oreza, me perguntando pro onde, me perguntando onde eu moro, se perguntando se eu tinha informação dessa cesta básica. Se ela pensa que eu não tinha arroz e feijão e óleo na minha casa, graças a Deus eu tenho. E uma ração daquela lá eu dou para meu gado comer. Eu tenho para meu gado comer. Nessa sentar lá dando uma de bacana aquela ração. Então tá aí, né? Vamos aguardar aí a prefeitura, porque eu tô meio às cegas aqui. Não sei do que se trata, para quem está sendo entregue, de que forma está sendo entregue, quem tem direito ou quem não tem, mas a gente vai buscar essas informações sim, né? Vamos buscar sim, porque já está gerando aí reclamações, então vamos aguardar para ver realmente o que está acontecendo, né? Isso lá em Dom Basílio, viu? Antes de trazer essa próxima participação, a gente avisa aí, viu? Nós não recebemos ligações, tá? Pode mandar seu áudio, que a gente ligações de WhatsApp, né? De WhatsApp, tá certo? Brito, boa tarde. Dizem que foi a Polícia Civil e o Exército que liberou essa cesta base pro povo. Para algum, aqui na minha região mesmo, Salobo, município de Dom Basílio, tem aposentado que ganhou essa cesta base. E tem gente aqui que não é aposentado, porque a gente tem um carro, tem uma moto, tem porque trabalhou. Não foi nem a prefeitura que deu a gente, não. Então eu queria que tu falasse isso aí, fosse para dar de adulação, não dá nem pra um nem pra outro, que aqui nenhum é melhor do que outro não, todo mundo somos igual. E você me desculpa do meu desabafo, se você puder soltar esse áudio aí, você solta, mas não fala quem foi não. Ok, minha amiga, então tá beleza, viu? Tá ok, então tá aí, né? Agora, viu? Na verdade é o seguinte, se chegar um caminhão cheio de cesta básica entregando, ninguém vai importar se é aposentado, se não é, o pessoal pega mesmo. Mas o correto é saber realmente quais são os parâmetros, né? Pra ter direito ou não. Essa que é a questão, porque tudo bem, ou distribui para todos, ou distribui para quem mais necessita. Agora distribuir para quem menos precisa e deixar quem precisa de lado, aí não faz sentido, né? Se é isso que tá acontecendo, manda aqui os nossos ouvintes, né? Não sei o que tá acontecendo. Vamos aguardar para ver, né? Olha, tem mais item não, né? Gente, sabe o que aconteceu com a PEC da blindagem? Em votação unânime, né? A CCJ do Senado rejeitou e enterrou, viu? A PEC da blindagem. Pois é. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, rejeitou nesta quarta-feira 24 a proposta de emenda à Constituição PEC que amplia a proteção de parlamentares na Justiça. A decisão do colegiado, tomada de forma unânime, enterra regimentalmente a chamada PEC da blindagem no Congresso.
pelas regras internas do Senado em recurso, né? Um recurso para levar a proposta à discussão no plenário principal da casa somente poderia ser apresentado se a votação da CCJ não fosse unânime. O presidente da CCJ, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, afirmou que, apesar da regra, há um acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União, para que o texto vá ao plenário da casa. Procurada, a assessoria de Alcolumbre disse que a proposta não deve ser enviada ao plenário. Caberá a Alcolumbre, segundo assessores, apenas comunicar o arquivamento. A PEC havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados na semana passada. Ao longo dos últimos dias, o texto foi alvo de manifestações populares e de pressões, né, internas no Senado contrárias ao avanço da proposta. Diante da repercussão negativa, o presidente da CCJ, senador Otto Alencar, adotou um ritmo acelerado e decidiu colocar a PEC em votação apenas uma semana depois de receber o texto. Ele escolheu o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, como relator, que também se manifestou contra a proposta. A proposta aprovada pelos deputados estabelece que a abertura de qualquer processo criminal contra parlamentares terá de passar pelo aval do Congresso em votação secreta. O texto também amplia o foro privilegiado para que presidentes nacionais de partidos sejam julgados criminalmente pelo Supremo Tribunal Federal, além de definir que deve haver votação secreta para o aval de prisões em flagrante de parlamentares. Isso mesmo. Em seu parecer, Alessandro Vieira avaliou que a proposta é um golpe fatal na legitimidade do Congresso. Para o senador, o texto configura portas abertas para a transformação do legislativo em abrigo seguro para criminosos de todos os tipos. Patrocinada pelo Centrão, a PEC tenta retomar em partes uma regra que existiu na Constituição de 1988 e 2001, que estabelecia justamente que deputados e senadores somente poderiam ser processados criminalmente com autorização prévia, né? Bancadas partidárias se manifestaram ao longo dos últimos dias e fecharam orientação contrária à PEC no Senado. A direção nacional do PT, por exemplo, aprovou uma resolução que determina voto contrário à proposta. O MDB e o PDT no Senado também se posicionaram contra o texto. Então tá aí, né? Foi enterrada, viu? Foi enterrada porque em votação unânime a CCJ aí rejeitou, né? A CCJ lá do Senado rejeitou aí essa tal da PEC da blindagem. A PEC, na minha opinião, dá pouca vergonha, né? Pelo amor de Deus, viu? Ave Maria, ainda bem, né? Se Deus quiser, espero não falar tão cedo nessa tal dessa PEC aqui, que não foi, eles querem desenterrar uma coisinha, né? Quando é a favor deles. Esse aqui é o problema. Gente, por hoje estamos encerrando o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, agradecendo a sua companhia, sintonia e audiência. Amanhã a gente retorna trazendo mais informações para você. Uma excelente tarde, muito obrigado pela sintonia. Grande abraço. Valeu, gente. Valeu, Samuca. Um abraço, Luiz. Um abraço a todos os ouvintes. Eu volto mais tarde com Festa Popular. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.